dia eu atuo como desenvolvedora back-end. Mas o que será que isso quer dizer na prática? Vem comigo que eu vou te contar aqui nesse vídeo, além também de te contar os primeiros passos que você precisa estudar para ser back-end também. Me conta se existe situação pior do que você acessar aquele site que está vendendo os ingressos para o show da sua vida. E aí você chega nesse site, tenta comprar os seus ingressos e de repente o sistema caiu. Você recebe lá um código bem grande, terrível, escrito 404. Não tem situação pior, né? Então uma pessoa back-end existe para garantir que esses sistemas vão funcionar. Nesse exemplo do site de ingressos, eu seria uma das pessoas responsáveis por manter esses serviços de venda de ingressos funcionando online. O sistema funcionando e servindo para várias pessoas ao mesmo tempo, independente de quantas pessoas tentem acessar. A gente trabalha também com uma qualidade, uma segurança para garantir que os seus dados eles estão seguros e fazendo ali o que a gente chama de um meio de campo com o sistema de pagamento, por exemplo, onde você vai colocar o seu cartão de crédito e validar a compra do seu ingresso. Então, na prática, é isso que uma pessoa desenvolvedora back-end faz. O produto que eu trabalho hoje não é com venda de ingressos, foi só um exemplo para te ilustrar a importância de pessoas que estão atuando por trás das telas que a gente vê quando acessa um aplicativo, um site, ou mesmo quando a gente acessa o nosso smartwatch. Então, toda essa parte que a gente, enquanto pessoa usuária, consegue interagir, clicar na tela, ver o conteúdo, clicar no botão, preencher um formulário, essa parte é o front-end, a gente chama também de lado do cliente. Já uma parte que a gente, enquanto pessoa usuária, não está vendo, mas que está se preocupando em garantir que os dados vão ser entregues de forma correta, que os dados estão seguros e garantir que o serviço esteja funcionando, esse lado ali escondidinho é o back-end. Uma pessoa que é desenvolvedora front-end constrói o lado do cliente, que foi o que eu falei agora há pouco. Já uma pessoa back-end constrói o lado do servidor. Então, a primeira coisa que você precisa entender, eu acredito que seria esse fundamento de funcionamento na web. O que é um servidor e como ele se comunica com o lado do cliente. Se a gente fosse ilustrar de uma forma bem simples, seria como esse desenho que está aparecendo aqui. Então, eu tenho um lado do cliente solicitando, requisitando dados. O back-end, o lado do servidor, vai servir esses dados da melhor forma possível. E aí entenda dados como arquivos, páginas de sites, informações do ingresso, como naquele exemplo que eu falei anteriormente. Sempre perguntas e respostas. Front-end pergunta, back-end devolve e assim por diante. E existe um conjunto de regras para que essa comunicação aconteça, que é o protocolo HTTP. Bom, essa já seria uma das primeiras coisas que eu te indico a estudar. Funcionamento do web e protocolos HTTP, para você entender muito bem como é que funciona essa comunicação entre o servidor e o lado do cliente. Uma vez que você entende esse funcionamento em alto nível, chegou a vez de você entender, beleza, como é que eu preparo e construo um servidor? O que é que eu preciso para fazer isso? Antes de você partir para o código, para construir o que seria o seu primeiro servidor, eu te aconselho a estudar o que algumas pessoas chamam de lógica de programação, e que a gente acaba não entendendo muito bem o que essas pessoas querem dizer, né? E aí eu traria para você um outro termo, que seria o pensamento computacional. Quando a gente vê a palavra computacional, a gente pensa que a gente está lidando somente com um computador, mas não seria isso. Seria uma forma de construir uma abordagem de pensamento para resolver problemas, utilizando a tecnologia, utilizando uma linguagem de programação, por exemplo. Dentro do pensamento computacional, a gente tem 4 principais pilares que são importantíssimos de você conhecer antes de colocar a mão no código. O primeiro deles seria a decomposição. Ou seja, se eu tenho um serviço que é para venda de ingressos e ele é um problema gigantesco que precisa ser resolvido. Como que eu deixo meu sistema disponível? Como que muitas pessoas podem acessar? Como eu garanto a segurança dessas informações das pessoas que estão comprando ingresso? Como eu faço a integração ali com o sistema de pagamento para que as pessoas consigam realmente realizar o pagamento com cartão de crédito, Pix, boleto, seja lá como for? Como que eu pego tudo isso, que é algo gigantesco,
e divido em subproblemias, né? Então eu faço uma decomposição de um problema gigante em pequenas partes para que assim eu consiga resolver da melhor forma possível. Uma outra parte do pensamento computacional que é super importante, a gente chama de abstração. Então eu tenho aqui uma série de conceitos, uma série de teorias, uma série de fórmulas, de sopa de letrinhas, digamos assim, e eu pego todo esse conjunto de informações e eu abstraio em apenas uma palavra ou apenas um termo. Fazer isso ajuda muito a gente a resolver problemas. Por exemplo, quando eu falei para vocês, olha, o front-end se comunica com o back-end o tempo inteiro e as regras estão dentro de um protocolo chamado HTTP. Ou seja, eu abstraí esses conjuntos de regras e coloquei em apenas uma palavra que se chama HTTP. O terceiro princípio bastante importante do pensamento computacional que vai te ajudar na construção do seu primeiro servidor é identificação de padrões. A gente vai perceber que muita coisa se repete. Então, ainda nesse exemplo do HTTP, eu tenho uma regra que vai ser para eu enviar dados para que o front-end consiga ler esses dados. Eu tenho uma outra regra onde eu consigo mandar para o front-end para que ele consiga criar uma nova informação. Eu tenho uma outra regra para que o front-end consiga deletar uma nova informação. Ou seja, eu tenho um padrão que é, toda vez que o front-end precisa tomar uma ação, existe uma regra que ele precisa seguir. Isso é um padrão. Então vai ser muito importante você identificar padrões durante o momento que você está estudando, porque muita coisa vai se repetir, muita coisa é semelhante e você identificar essas semelhanças vai te ajudar muito. Por fim, e não menos importante, o pilar de algoritmo. Você já deve ter escutado essa palavra por aí, seja numa roda de conversa, na notícia da televisão de um escândalo que teve de algoritmos das redes sociais, ou de algoritmos dessas novas ferramentas de inteligência artificial que estão nascendo por aí. Mas como é que você sai desse campo de alguém que somente ouviu falar de algoritmos e começa a construir os seus próprios algoritmos? E não é um bicho de 7 cabeças. Algoritmo é um passo a passo finito, onde você consegue construir para resolver problemas, certo? Então eu tenho um problema que eu decompus, né, que eu dividi em problemas menores. Eu usei a abstração para pegar as regras, conceitos, teorias para resolver esses pequenos problemas. Eu identifiquei padrão para saber o que eu consigo repetir ali e tentar entender de uma forma melhor como resolver. E agora eu tenho um passo a passo lógico que eu preciso seguir para criar o meu código, para integrar uma solução, para mandar uma comunicação para o front-end e por aí vai. Então, um algoritmo nesse exemplo do site de vendas de ingressos, como que seria, né? Então, eu preciso, por exemplo, enviar a lista com os tipos de ingressos que existem lá para o front-end, lá para o site, onde a pessoa usuária vai conseguir visualizar. Então, eu precisaria identificar quais são os tipos de ingressos que existem, pegar esses tipos de ingressos, colocar utilizando ali a regra de HTTP e enviar lá para o front-end. Então, eu estou seguindo um passo a passo, digamos assim. Imagina que a pessoa lá, a usuária, tentou comprar um ingresso de camarote e esses ingressos esgotaram. Então, eu preciso ter um passo a passo que eu criei lá no meu código, dizendo que quando uma pessoa tentar solicitar comprar um ingresso que não tem mais disponível, vai chegar uma mensagem para ela dizendo que esse ingresso não está mais disponível. Então, de forma muito resumida, esses 4 pilares vão te ajudar muito a pensar e a entender os primeiros passos para construir o seu primeiro servidor. Uma vez que você entendeu em alto nível o funcionamento da web, entender um pouquinho de pensamento computacional, que é como você vai pensar para reconstruir o seu servidor, você precisa entender qual ferramenta você usa para construir o seu servidor. Então, a gente está falando de uma linguagem de programação, por exemplo. E é muito legal você utilizar linguagens que consigam te ajudar nesses seus primeiros passos, para entender como que você cria uma informação, para que o código siga uma instrução ou outra, dependendo da condição que você passa, como que você faz uma repetição dentro do seu código e por aí vai. Então é muito importante você entender que existem várias linguagens de programação para back-end. A que eu utilizo atualmente é o JavaScript, utilizando uma ferramenta para rodar JavaScript fora do navegador, que é o Node.js, né, o Node.js.
Então, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, tá? Você poderia aprender com Python, com Java, com Go, que é uma linguagem que está nascendo aí com muita popularidade por resolver vários problemas, mas seria um bom caminho, sim, você começar com Node.js, por exemplo, tá? E é óbvio que eu quero te indicar a Alura, minha parceira querida, para você dar os seus primeiros passos no back-end. Então eu te convido a conhecer a escola de programação da Alura, onde você encontra muitos cursos em português, com teoria, mas também com exemplos para você construir ali durante o curso, com projetinhos para você treinar com a mão no código e aprender fazendo. Com a sua matrícula, você tem acesso à escola de programação, como a outros milhares de cursos, tá? Para você também entender um pouquinho de como funciona o front-end, a área de negócios, a área de dados, de design, de experiência da pessoa usuária e por aí vai. E aí, uma vez que você entende esse universo, é muito legal você mergulhar e aprofundar o seu conhecimento na área que você escolheu estudar, como, por exemplo, o back-end na escola de programação. Então, não esquece de acessar o link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você garantir um desconto para te dar aquela forcinha para você começar hoje mesmo a sua escola de programação na Alura. Beleza, digamos que você escolheu a sua ferramenta para construir ali seu servidor. Vou me convencer aqui que você escolheu o mesmo que eu, que foi Node.js. Quero te contar agora uma outra sopa de letrinhas que é muito importante para quem trabalha com back-end, que se chama CRUD. O C vem de create, que é criar. O R vem de read, que é ler. O U de update, que é atualizar. E o D de deleção, que é deletar mesmo, delete. Então, são essas as principais operações que a gente consegue fazer através do back-end. Mas a gente, enquanto back-end, precisa de um lugar para guardar esses dados que a gente está falando, né? E guardar com segurança. E esse lugar é chamado banco de dados. Existem alguns tipos diferentes de banco de dados, com regras diferentes, protocolos diferentes para você acessar. Os mais famosos são bancos de dados não relacionais e os relacionais. Então, desse passo a passo inicial, eu vou chegar até aqui. Te prometo que vão ter mais vídeos para a gente falar de carreira de back-end, porque tem muita coisa para você explorar e conhecer ainda nesse universo. Mas se você entender como funciona a web, entender como usar o pensamento computacional para resolver problemas utilizando uma linguagem de programação e criar o seu primeiro servidor com a linguagem de programação, que vai ser a sua primeira linguagem, porque você está conhecendo esse universo ainda, e conseguir integrar com um banco de dados, eu acredito que é um excelente pontapé inicial. Vou segurar um pouquinho, então, a minha ansiedade e a sua ansiedade, e te garanto que em próximos vídeos a gente vai continuar falando sobre quais passos você pode seguir até se tornar uma pessoa profissional nessa área. Foi bom demais ter você comigo, eu fui! Só tô suada, né? Tá bom o cabelo? Vou só falar pra você ver se o áudio tá bom ainda. Testando o som.